Vamos ficar de pé. Graças. Vamos orar. Deus eterno, soberano Pai que está nos céus, te rendemos graças nesta hora, no nome de teu Filho Jesus, pelo Senhor ter nos concedido o privilégio de juntos participarmos de um momento tão maravilhoso como este, quando temos podido louvar ao teu santo nome. Pedimos que o Senhor aceite o nosso louvor, a nossa adoração, entregamos nossas vidas diante de ti, pedindo perdão por nossos pecados, reconhecendo que somos fracos, que somos nada, e se estamos ainda de pé por tua graça e misericórdia, pedimos que o Senhor continue estendendo tuas mãos de misericórdia sobre as nossas vidas e abra cada dia mais o nosso entendimento para compreender a tua palavra. Aumenta a nossa fé, Senhor, para que nunca cheguemos a duvidar de tuas promessas, e que nesta hora que temos nos reunido para louvar teu nome e aprender do Senhor, que o Espírito Santo tome conta dos nossos sentidos e que a explanação da tua palavra desça em profundidade até a nossa alma, como pasto verdejante para teus filhos. Tu disseste: minhas ovelhas ouvem minha voz e me seguem. Que possamos, num momento como este, deixar de lado todos os afazeres, todas as preocupações e nos rendermos ao Espírito Santo para que ele seja o nosso mestre, o nosso guia. No nome de Jesus Cristo, nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Vamos procurar então nos assentar para eu pedir para o irmão vir para cá para a gente ficar mais de frente. Tá? Então, não sei se cheguei para conversarmos um pouco. Eu também vou me sentar com vocês. Da outra vez ficamos sentados assim, não foi, irmão? Foi. Recentemente nós temos pregado uma série de mensagens baseada no sermão do irmão Brana de nome Fé. Ele pregou esse sermão no dia 15 de março de 1958. Um sermão curto, era uma campanha de oração que ele estava fazendo, de cura, em uma determinada cidade. Toda noite ele tinha tido um culto com aquelas pessoas. E quando eu li aquele sermão, eu achei por bem não entregar para as pessoas como sempre fazemos com outro. Era um sermão simples, muito simples, como o Brana pregou, levando as pessoas a adquirir fé, ensinando sobre fé para eles. Mas eu pude entender que se pegássemos aquele sermão e lêssemos de púlpito e comentássemos para as pessoas, eles poderiam aprender mais do que se simplesmente eles lessem aquele sermão. E nós tivemos então 14 cultos falando sobre fé, cada culto lendo uma parte desta mensagem, tecendo alguns comentários. Eu acredito que vai ser de ajuda para muitas pessoas que ouvirem isto no futuro, não é? Nós encerramos esta série ontem, antes de vir para cá, é isso? Foi o último culto dessa série, fechamos aquela mensagem. Todos os meses estamos distribuindo novos sermões traduzidos para as pessoas. Eu não sei até que ponto as pessoas têm tempo de ler, e aqueles que têm tempo e que gostam de ler, não sei até que ponto eles conseguem entender o que estão lendo. Algumas coisas é necessário realmente o pregador do Evangelho, o ministrante, comentar aquilo com as pessoas, reler para as pessoas, para ver se desperta os sentidos dela, para entender aquilo ali. A mesma coisa na Escritura. Mesmo você estando lendo a sua Bíblia, e às vezes você está tão acostumado com a Bíblia que já nem lê tanto a Bíblia, nem procura ouvir sobre a Bíblia. Você já sabe onde estão os capítulos, os versículos e deixa passar. E não deveria ser assim. Porque cada vez que você lê a Escritura, para você que sabe ler, e quem não sabe ler, temos agora a Bíblia em áudio, que pode se ouvir, como o senhor pode ver ali, não é? Pode se ouvir toda a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Teve alguém que se dedicou a ler toda a Bíblia e gravar, e deixar à disposição para as pessoas que não sabem ler, que não têm visão, e assim sucessivamente. Cada vez que você lê sobre um tema, cada vez que você aprende sobre um tema, você vai crescendo no seu entendimento. Se Jesus disse que é necessário nascer de novo, e aquele que não nascer de novo, ele não pode ver o reino de Deus. Aí vem um profeta nesse tempo do fim para nos dizer que ver significa entender. Então você nota que se as pessoas não se adaptarem, não se adequarem ao aprendizado, não procurarem entender o que realmente Deus está fazendo, mostra que elas não mudarão suas vidas, não haverá uma mudança, elas ficarão como pessoas religiosas. Temos aí várias religiões, pessoas dedicadas à religião, mas elas não compreendem o plano divino, porque elas não entendem, quer dizer que elas não viram
Quando você vê, você muda a atitude, você muda a sua forma, sua visão, né? Porque você começa a entender as Escrituras não por seu intelecto, não por sua imaginação própria, mas por aquilo que Deus está ensinando. E Deus sempre está ensinando para seus filhos. Recentemente nós temos feito uma tradução de um sermão do irmão Liveiro, associado do irmão Brana. E também eu pensei que se eu apenas imprimir, colocar isso nas mãos das pessoas, eles não vão entender muito bem este linguajar, porque é um dos mais completos que eu já li, um dos sermões mais completos que eu já li. Se chama O Cumprimento de Deus. Vocês podem entender que palavreado é esse? O Cumprimento de Deus. Existe alguma coisa em Deus que não foi ainda cumprido? Se Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente? Sabemos que Deus é completo em si mesmo, Amém. Essencial em si mesmo. Ele é chamado de Elohim, o autoexistente, né? O que não necessita de nada, não se acrescenta nem se tira nada de Deus. Porém, desde que Deus desenvolveu seu plano, você percebe que alguma coisa estava para cumprir-se em Deus. E como podemos entender isso? Um profeta nos revelou estas coisas. Ele disse que nele estava ser curador. Recorda? Lembra dessa parte? Amém. Nele estava o atributo de criador. Porém, se ele nunca criasse, como ele poderia se tornar um criador? Nele estava o atributo de pai. Mas se ele não gerasse um filho, o primogênito, o Logos, que chamamos Jesus Cristo, Filho de Deus, se ele não tivesse gerado este filho, ele nunca poderia ser pai. Então ele deu início a uma família quando trouxe primeiro o primogênito, a Jesus Cristo. Esse é o primeiro entre uma grande família de irmãos. Amém. Então você percebe, enquanto houver mundo, enquanto houver promessas de Deus a se cumprir, enquanto estiver parte do plano de Deus para desenvolver, mostra que Deus está sempre cumprindo a si mesmo, Amém. Até que ele chegue a ser tudo em todos. Amém. Isso mostra que o Deus completo falta parte de si mesmo ainda para ter tudo encaixado como peças que se encaixam. Porque estava tudo nele. Tudo estava nele. Porém estava em forma de atributos. Como quem um dia vai gerar filhos ou filhas, esses genes de vida está na pessoa. Mas enquanto isso não entrar em manifestação, não pode ter aquele título. Por isso, William Branham diz, era necessário alguém se perder para ele entrar então com o atributo de Salvador. É Deus dando cumprimento em si mesmo. Agora, somente uma pessoa escolhida por Deus, colocada aos pés de um profeta, para explicar para nós o que é a mensagem que poderia entrar em tais temas. Né? Mesmo William Branham tendo pregado sobre isso, mas as pessoas passam por alto, não entendem. Apesar de seus 1.200 sermões que ele pregou, explicando da forma mais simples possível. Porém, as pessoas tomam, às vezes, a palavra ao pé da letra, como tomam parte da Escritura ao pé da letra, e não entendem o que aquilo significa. Hoje, na hora da grande pescaria, na hora da grande pescaria que tivemos, eu fiz algumas perguntas lá sobre o milênio para ver o que cada um dos irmãos dizia. E você vê o que surge, quantas ideias surgem, né? Teremos crianças no milênio? Sim. Nascerá filho? Acho que sim, tem que nascer. E você percebe que são temas, são assuntos que a gente fica variando às vezes. E a gente fica com variações de pensamento porque a gente não encontrou, não procurou entender a definição que foi dada para aquele tema. Então, enquanto é Deus cumprindo-se, e a Bíblia diz que Deus revela a sua palavra quando Ele traz a sua palavra em manifestação, quando Ele traz a sua palavra em cumprimento. Tem que haver uma escritura, ou várias delas, neste tempo, que está entrando em cumprimento. E se está entrando em cumprimento, tem que vir ao nosso entendimento, hoje. Porque se o que Deus está cumprindo nessa hora não vier ao nosso entendimento, isso significa que nós estamos falhando em ver o cumprimento da promessa. E se nós falharmos em ver o cumprimento da promessa, estamos passando por alto o batismo do Espírito Santo para hoje. Já que o William Branham disse que é o fruto da estação. Deu para acompanhar que a coisa é séria? Então eu gostaria de com vocês hoje fazer uma leitura de alguma escritura. Se você quiser acompanhar aí com a sua Bíblia, nós teremos alguma escritura para ler. E eu quero ler algumas notas aqui do reverendo Liveiro, explicando algumas coisas que o irmão Branham nos disse. E eu peço a atenção de vocês nesses minutos que teremos pela frente. Ele pregou
uma série de cultos com esse título, O Cumprimento de Deus. E esse é o de número 1. A mensagem desta noite é O Cumprimento de Deus. E antes de eu realmente ir para as notas, eu tenho cerca de 15 páginas de nota. Veja isto aqui. Quando o pregador diz que tem 15 páginas de anotações, ele pode apenas cobrir isso em meia hora, se ele for ler as anotações. Mas quando o ministro ele faz anotações porque ele meditou sobre aquilo, William Branham explica que a inspiração para o pregador não vem quando ele está no púlpito pregando. A inspiração vem quando ele está estudando sobre o tema. Quando ele está estudando, fazendo anotações, olhando as escrituras, é naquele momento que ele está recebendo algo, recebendo um título, uma mensagem para entregar para as pessoas. Quando ele vai para o púlpito, ele tem que estar com aquilo já pronto. Agora, se um pregador vai para o púlpito com 15 páginas de anotações, eu vou dizer uma coisa para vocês. Se eu subir a plataforma com 15 páginas de anotações, eu posso ter recebido aquilo em 20 minutos. Mas eu posso pregar aquilo durante 3, 4 meses. Porque é muita coisa para destrinchar. Vamos aqui. Eu vou parar em um bom lugar onde eu possa começar de novo amanhã e continuar. Mas antes de estudarmos isto, antes mesmo de lermos a Bíblia, pode ser bom, antes de tudo, comentar o título da mensagem. Só o título, O Cumprimento de Deus, você tem que ter um comentário sobre isto, as pessoas ficarão confusas. Antes de entrarmos no assunto real, que trata do plano consumado do próprio Deus. Veja porque eu acho que isso é uma coisa muito importante para nós e temos que deixar de lado qualquer coisa que possa atingir nossa mente para entendermos que tema é este. Observe isto, viu? Trata do plano consumado do próprio Deus. O novo céu, a nova terra, seu povo e a sua ordem divina. Portanto, quando eu falo o cumprimento de Deus, ou Deus mesmo buscando ser cumprido, parece uma contradição, porque a mente humana, na definição de Deus, como soberano e sabendo que Ele quer e quando Ele quer fazê-lo, qualquer um em sua mente diria que Deus já está cumprido em si mesmo. Nós temos a ideia de um Deus soberano que nada pode se lhe acrescentar, nada pode se lhe tirar. E isto é fato, isto é a verdade. Mas você não pode esquecer da outra parte, que tudo estava em Deus na forma de atributos. Tudo. E se ele não inicia este plano, ele ficaria só na eternidade. Só. Sem nada disso que você sabe, sem nada disso que você vê, sem eu e sem você. Vocês recordam do que William Branham disse, que o céu sem você está incompleto? O céu sem você está incompleto. Ninguém pode te tirar do plano. Jesus disse, nenhum filho se perde. Amém. Ninguém os tira da minha mão. Ninguém os tira da mão do Pai. Porque o céu é incompleto sem os filhos de Deus. Porque eles estavam em Deus. E teve que sair de Deus para que este plano começasse a se desenvolver em espaço e tempo. Ele abriu uma brecha na eternidade para que fosse contado o tempo. E no período de tempo é o período que ele trata com a raça humana. Um período onde ele, uma vez que a batalha que foi iniciada entre Deus e o diabo no céu, ela desceu para outra região, então aqui na terra, com seres frágeis, mais frágil que os anjos, que o diabo é derrotado. É como se nós, os filhos de Deus, recebêssemos algo que os anjos de Deus não têm a capacidade de receber. A forma que eles estavam na adoração ao Deus Todo-Poderoso, mesmo assim eles foram ludibriados, enganados e seguiram a Lúcifer. Mas um filho de Deus aqui na terra, quando ele se manifesta, ele não segue. Amém. Glória a Deus. Jesus disse, as minhas ovelhas não seguirão um estranho. Amém. Só ouvirão minha voz. Eles ouvirão a voz do bom pastor. Você vê a situação, como é que o plano de Deus se desenvolveu, a qualidade que somos, a qualidade que Ele colocou em cada um de nós. Portanto, quando você vê as pessoas se empenhando em aprender a estudar o tema, você percebe que Deus está dando cumprimento em si mesmo. E uma forma de Deus dar cumprimento em si mesmo é nós também entrarmos no nosso papel como filho, em obediência à vontade de Deus, porque tem algo em nossas vidas que deve ser cumprida. Nós temos que dar cumprimento à parte da palavra que corresponde ao nosso tempo.
Deus não enviou uma mensagem para esta hora e para que as pessoas viessem entender ela numa dispensação futura. Não, o que ele mandou para hoje, nós temos que entender hoje. Não importa se você fique como os monges ficavam, estudando a Bíblia lá na luz de azeite, né, dia e noite, porque é uma novidade para eles. Vocês lembram? A história conta quando Martinho Lutero descobriu uma Bíblia no velho convento. Esse homem não comia, não bebia, não dormia. E disse, isso tem que estar na mão das pessoas. Ele começou a traduzir aquilo, creio que para o alemão, se não me falha a memória, para o alemão. Isso tem que estar na mão do povo. Se ele não tem feito isto, isso estaria encerrado até hoje na igreja, nas mãos da Igreja Católica, jamais teria o protestantismo se levantado contra a grande rameira, a grande prostituta de Apocalipse 17. Alguém tem que fazer isto. Alguém tem que dar o pontapé inicial, porque é Deus entrando em cumprimento. E tem que ter alguém para também ter esta força, esse prazer de aprender e entender sobre isto. Portanto, quando eu falo de o cumprimento de Deus, ou de Deus buscando cumprimento, isto parece uma contradição na mente humana, porque todos pensam que Deus já está cumprido em si mesmo. Pois do que mais ele precisa do que ser soberano e se manifestar em sua soberania? Você diz nada. Agora, isto é o que eles estão pensando, que Deus não precisa de mais nada. Então, se eu fosse Deus, eu não teria que me preocupar em ser cumprido. Sou Deus, estou cumprido e nada mais. É aí onde as pessoas estão erradas e não compreendem o plano. Para buscar o cumprimento, para Deus buscar o cumprimento, isto pareceria colocar Deus em nosso nível. E por isso a mente diz, não pode ser isso. Se Deus está necessitando entrar em cumprimento ou algo cumprir nele mesmo, então é como se ele estivesse no nosso nível. Mas a coisa é bem ao contrário. Deus entra em cumprimento para que nós então cheguemos ao nível dele. Amém. Jesus disse, sede perfeito, como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Amém. É a nossa necessidade de cumprimento que nos eleva em direção a Deus. E para Deus, o que Ele quer é que nós cheguemos a ser semelhantes a Ele. Semelhantes a Deus. Nós vamos ler algumas escrituras e espero, se você quiser, se você tem sua Bíblia e quiser acompanhar, né, nos minutos que nós temos, nós não vamos trabalhar com pressa. Vamos com calma, porque o tema é bem complicado, bem complexo, viu? Vamos ver em primeiro lugar e ler um pouco das escrituras no livro dos Salmos. E vamos tomar aqui um versículo, no Salmo capítulo 50 e o versículo 21. Por isso eu não li a Bíblia antes, porque leríamos agora. Salmo capítulo 50, versículo 21. Deixe-me ir adiantando a vocês como está aqui. Estas coisas tens feito e eu me calei. Pensavas que era tal como tu, mas eu te arguirei e as porei por ordem diante dos teus olhos. Observe isto. Essas coisas tens feito e eu me calei. Pensavas que era tal como tu, mas eu te arguirei e as porei por ordem diante dos teus olhos. O pensamento que se tem aqui, que estamos olhando, é que Deus, Ele não faz uma declaração dizendo assim, olha, eu não sou totalmente de maneira alguma como você. Porque quando você diz, Deus precisa entrar em cumprimento, Ele precisa cumprir a si mesmo. Você pode dizer, então Ele é como nós, que precisamos então estar nos aperfeiçoando? O que está acontecendo, o que Deus está dizendo é totalmente ao contrário disso. Ele está dizendo, eu não sou como vocês. Eu não sou como vocês são. Veja, o que você está realmente olhando para uma declaração divina, e nós vamos tomar aqui outras escrituras, é que Deus é muito parecido conosco. Ele não é como nós, no entanto é muito parecido conosco. E quando você observa esta semelhança entre Deus e sua criatura, então você vai entender que realmente Ele precisa, então, a cada tempo estar entrando em cumprimento. William Branham disse o quê? Deus é a palavra, certo? Todos nós conhecemos esta declaração. E o que é a palavra de Deus? O que deve acontecer com a palavra? Ele diz para o profeta Jeremias, eu velo por minha palavra para a cumprir. Então, enquanto toda a palavra de Deus não for cumprida, Deus, então, não está completo como Ele tem que ser como Deus.
A palavra em cumprimento é o próprio Deus entrando em cumprimento, completando a si mesmo, porque ele arquitetou um plano aqui, e enquanto isso não fechar lá, ele não está como ele tem que ser. Aí você fica, meu Deus, e agora? Como ficamos? Bom, nós temos que ter definições de algumas coisas. Vamos descobrir isto no livro de Filipenses. Vamos lá para o Novo Testamento. Deixe-me dar um tempo para vocês que estão com a Bíblia encontrar. Filipenses está lá depois de Efésios, 1 Coríntios, 2 Coríntios, aí vem Gálatas, Efésios, Filipenses. Já achou, irmão? Não, Ruth tá bonzinho, né? Capítulo 2, versículo 5 ao 8. Vamos ver aqui. O apóstolo Paulo, em Filipenses 2:8, ele diz: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Você percebe que não podemos ter um sentimento diferente do sentimento que estava em Jesus. Em alguma tradução diz a mesma atitude. Que, sendo em forma de Deus, é aqui você pode acrescentar o seu pensamento, não a palavra. Mas para você compreender melhor a palavra, você pode acrescentar aqui o seu pensamento. Assim, olha. Sendo ele, que você sabe está se referindo a Jesus. Tem um sujeito oculto aqui entre as palavras. Sendo ele em forma de Deus, ele, Jesus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo. Este é aquele que era em forma de Deus, mas não era Deus. Jesus. Esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, porque ele não foi gerado do Pai para ser um servo de quem quer que seja, era um filho, unigênito do Pai, cheio de graça e em verdade. Mas ele assumiu a forma de um servo, fazendo-se semelhante aos homens. Se o Filho de Deus se fez semelhante aos homens, ele só poderia fazer isso porque em Deus mesmo se tinha essa capacidade de ser semelhante ao homem. E é por esta razão que ele diz: façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Você percebe que isso é pura Bíblia? Amém. Nós é que temos a mente fraca para compreender as coisas. E, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Até aí, versículo 8, não é isso? Amém. Bom, você veja, Deus, ele é muito parecido com as pessoas. Você não pode imaginar Deus na forma de um animal qualquer. Apesar que somos da raça, né? Animal, racionais, tem raciocínio. Mas você não pode comparar o Criador com qualquer outro animal. Se você pensa em Deus e você quer uma semelhança para Deus, então pense na semelhança do ser humano. Porque eles façamos o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. Então, o Filho de Deus tinha que ter a semelhança de um homem. Observe uma coisa. Ele foi capaz de assumir uma forma humana. Sempre Deus assumiu uma forma humana. Você tem que se lembrar que a semente, ela deve ter uma forma apropriada. Quando você vê uma semente de feijão, você já sabe o que ela vai manifestar. Mesmo que você não veja a vida que está na semente, mas você sabe, se plantar, ela vai passar por todo um processo até que aquilo outra vez reproduza lá na frente conforme a sua própria espécie. E se ela era pintadinha, vai sair pintadinha lá do outro lado. Vai sair pintadinha lá do outro lado. Você não pode ter um caroço de manga meio com tipo de formato e imaginar que aquilo no futuro, quando você plantar e colher, ele seja idêntico a um caroço de milho. Não tem condições. Ou um caroço de melancia. Não. Cada semente produz conforme a sua espécie. Então, somos da espécie elevada. Somos da espécie dos deuses. Vós sois deuses. Então significa que se teve um Deus, um único Deus, que nos gerou conforme a sua imagem e semelhança, esse Deus a se manifestar a nós, ele tem que assumir a nossa forma, a forma de um homem. Observe isto. Isso não pode mudar porque cada semente vai ter que reproduzir do mesmo jeito. Se você conhece a mensagem do profeta, como eu acredito que vocês conhecem, pelo tempo que vocês têm ouvindo, estudando e lendo a mensagem, você vai entender muito claro, como se estivesse desenhando isso num quadro negro. Isso, vamos falando, são palavras, e estas palavras, teu cérebro entende as palavras formando imagens, formando quadros mentais.
É assim que você entende as coisas. Se eu falo no elefante, você não pensa na palavra elefante. Você rapidamente forma em sua mente a imagem de um elefante. Não tem como eu falar cavalo e você pensar em um banco. Não, você forma imagem. Quando você fala sobre a palavra de Deus, não importa a frase que você utilize. Se se trata da palavra de Deus, você vai ter que ver a face de Deus. Amém. Quando William Branham diz que Deus manifestou-se nesse tempo na forma da palavra, então você tem que ter um quadro mental correto de como é a aparência de Deus ao revelar-se para você nessa hora. Deus entrando em cumprimento. Vamos ver alguma coisa aqui. Você crê que é semente de Deus, não é? Amém? Glória a Deus. Somos semente de Deus. Amém. Há muitos anos atrás eu li um livro de um escritor, creio que ele é aqui do estado de São Paulo, e ele usa esse título, A Semente de Deus. Quando eu li umas 5, 6 vezes este livro, e sempre pensei em pregar uma série sobre a semente de Deus, por causa desse livro. Com o conhecimento que temos da Bíblia e da mensagem, teríamos muito material para explicar sobre isso. E o que ele fala sobre um determinado tipo de semente, você só pode ir para as Escrituras para ver que é assim que a Bíblia diz que é. Quando Deus diz, produza a terra, a semente estava ali na palavra. Produza! E lembrando disso, a terra começou a clamar, até que aquilo produziu. A semente já estava lá. Veja, porque Deus falou sua palavra. Não importa, lembrando disso, não importa se passou 1000 anos. Centenas de anos. Aquilo tinha que acontecer porque a palavra estava ali. A palavra, a semente estava ali. E esta semente, palavra, ela tem vida. E se trata da vida do próprio Deus. E ela não morre. Amém. Apesar de que o que foi colocado do nosso lado é o lado negativo das coisas. Por isso que as árvores desse lado, ela morre, murcha, seca, toca fogo. E lembrando disso, cada uma dessas coisas que você vê é a palavra de Deus materializada. O que você vê. Teus olhos conseguem contemplar, seja o formato disso, daquilo, a terra, a árvore, o que for. É a palavra de Deus materializada. No entanto, é o lado negativo das coisas. Se aqui tem uma árvore que morre, é porque do outro lado tem uma árvore que essa representa, e aquela não morre. Amém. Não morre. Quando você está nesse caminho, dando cumprimento à palavra de Deus com a tua vida e entrando também em cumprimento como filho de Deus, você está sendo elevado a uma posição de imortalidade. Isso que é mortal não vai deixar de existir. Veja, mostra que esse lado negativo ele vai se juntar com o positivo. Paulo disse que o mortal será revestido da imortalidade. Amém. Não é assim? Por isso não importa como você morra, se é de um acidente, se é de um tiro, queimado, jogado no mar, ou não sei como for, a terra como, vai ter que dar conta de cada coisa, você vai ter que ressuscitar com este corpo, ele vai passar por um processo como sabemos que vai acontecer. Mas se a palavra de Deus foi dita, se somos parte da palavra, isso nunca terá fim. Amém. A cada dia vai se acrescentando palavra sobre palavra, até ser aquilo que Deus estabeleceu na eternidade passada. Amém. E Deus pensou sobre si mesmo, porque ele tinha a sua própria ideia, que a Bíblia trata de um conselho de Deus, com quem tomarei conselho, não é? Ou o propósito de sua vontade, o propósito dele já estava estabelecido ali. E ele pensou sobre si mesmo e disse, eu terei isto, eu farei isto, e eu serei assim, e estes estarão ao meu lado. E tudo aquilo estava nele. Então ele deu início à criação, a este grande plano. Então entenda que aquilo que Deus arquitetou na eternidade futura, porque temos que, para poder entender o conceito de eternidade, nós temos que pensar em passado e futuro, já que o presente da história humana nós chamamos de tempo. Não é que passou uma eternidade. Não, de eternidade a eternidade ele é Deus. Amém. Porém a brecha que ele abriu no tempo, nós então contamos de eternidade passada, eternidade futura. Se ele não tivesse dado início a isso, ele estaria só, como a grande estrela solitária, o Elohim, o existente de si mesmo, mas apenas sozinho. Mas no plano que ele pensou sobre si próprio, como ele se projetou, né? No futuro, vamos dizer assim, foi com todos nós ao seu lado.
o adorando, o louvando, com toda a casta de anjos, querubins e serafins, e a cada dia isso está entrando em cumprimento, Deus dando cumprimento em si mesmo. Isso é tremendo, isso é bonito. Vamos ver aqui mais um pouquinho. Se somos semente de Deus, se somos parte da vida de Deus, então que tipo de corpo Deus assumiria? Se fosse necessário, Deus assumir um corpo. Se somos semente de Deus, que tipo de corpo nós iríamos assumir? Você, como semente de Deus, você só assumiu este corpo, porque esta é a forma que Deus tem de si mesmo. Não importa se ele se manifeste como um vento, como um fogo, como um sacerdente, não importa como ele se manifeste. Mas a forma de Deus é a mesma forma que ele fez o homem. Veja quando ele diz assim, olha, eu não sou totalmente como você. O que a leitura que lemos no início. Eu não sou totalmente como você. Ele não está negando a semelhança que ele tem conosco. O William Branham explicou isso. E veja onde eu estou buscando isso agora. Quando Deus diz, eu não sou totalmente como vocês. Ele não está negando a semelhança que ele tem conosco. Ele só está dizendo o seguinte, olha. O William Branham explicou isso. A forma de um pássaro produz um pássaro. Não é isso? Produz um pássaro. Um cachorro. Né? No fundo, clamo fundo, que ele explica isso. Não é isso? Um pássaro produz um pássaro, um cachorro produz um cachorro. Ok. Agora você percebe que um cachorro, ao reproduzir-se, vamos dizer assim, sobre a lei da reprodução, vai sair um igual, semelhante na sua forma, mas ele pode ter cores diferentes. Não é? Ele pode ter cor diferente, pode ter umas pintas aqui, outra ali, aquela coisa toda. Fomos feitos conforme a imagem e semelhança de Deus. Nenhum de nós temos as qualidades que Deus tem. Somente o filho primogênito, nós acabamos de ler agora numa das cartas de Paulo, somente o filho primogênito, ele estava na forma de Deus. Amém. Imagem e semelhança de Deus. Você não pode ver Deus a não ser olhando para seu filho, porque ele é a imagem de um Deus que é invisível, que não pode ser visto. É um ser tão tremendo e complicado em sua compreensão. Esta palavra complicado, não que ele seja um ser complicado, mas é chamado de o complexo Jeová. O complexo Jeová. Por que usa essa palavra complexo Jeová Elohim? Porque quando você tem um complexo viário, nem precisa explicar muito sobre isso, né? Um complexo viário não é apenas uma rodovia, não é apenas um viaduto, são muitas coisas que se entrelaçam, que formam um todo. Você tem que entender aquele complexo viário, você vai se perder. O irmão Rubens disse, eu admiro o irmão fulano, o irmão Ciclano, que eles dirigem em São Paulo, né? De boa, como se estivesse numa cidade assim, porque eles entendem aquele complexo viário. Eles estudaram o mapa. O Antônio não larga a revistinha ali, como é que chama? De tantas rodas, não sei como é que ele chama aqui. 4 rodas, que tem, mostra todas as vidas e acessa as mudanças que tem, e a cada ano aquilo é atualizado. Veja, agora, se eu não tenho a mesma destreza dele de ler sobre o complexo viário, a malha rodoviária, não sei se é assim que chamam, né? Como eu vou saber as mudanças que teve? Então eu vou entrar numa via de acesso e já não sei se na frente eu vou à esquerda ou à direita. Veja. E no meio de tanta correria, de tantos carros, quando eu conheço, eu já pego a minha direita, porque eu sei que lá na frente eu vou ter que dobrar à direita. Se eu não sei, pego a esquerda, daqui a pouco estou perdido, vou passar o dia inteiro para voltar aquilo outra vez. Um complexo hospitalar não se trata apenas de um simples hospital, é muita coisa junta, é muitas áreas, muitas coisas. Então, quando chamamos o complexo Jeová, isso está falando de algo muito tremendo, muito grande, que quanto mais você estuda, quanto mais você lê, você apenas entende parte que ele nos permite entender. Veja, apenas você entende parte de Deus que ele nos permite entender. Não temos mente apropriada para absorver o conhecimento que Deus tem de si mesmo. E ele quer que nós cheguemos a conhecer. Por isso, a cada tempo, ele nos revela um pouco de si mesmo. Eles mostram um pouco do seu plano. Isso significa que se você tem a mente fechada e apenas estabeleceu Deus é assim e assim, ou a mensagem é isso e é aquilo, e acabou, e você fecha sua mente, você fica para trás, porque Deus prossegue revelando cada tempo uma parte, e as pessoas ficam lá atrás, como se estivesse perdido no deserto. Ou eu sou crente, ou eu creio na Bíblia, eu creio em Deus, ou eu estou na mensagem, mas nunca desenvolve a sua compreensão. E o pior, quando Deus
amanhã ou depois de amanhã, envia mais uma parte da sua compreensão, aquelas pessoas rejeitam e dizem, não pode ser assim, não pode ser assim, porque como é isso? Como pode isso? Mesma coisa, isso que acabamos de falar até agora, se fosse pregado nos anos 80, seríamos chamados de herege, de ismo e tudo mais, o senhor conhece muito bem como era. O que estamos pregando aqui, o que falamos até agora aqui, se isso fosse pregado nos anos 80, eu digo porque nos anos 80 eu já pregava essa mensagem. Se isso fosse pregado naquele tempo, misericórdia, e era tema para debate nos encontros de ministros e aquela coisa toda. Porque não tínhamos a mente apropriada para aquele tempo. Deus não tinha aberto o entendimento para isso naquele tempo. Porém, se Ele abriu hoje, então é nosso dever entendermos o que Deus está nos ensinando hoje. Quando Ele disse para os discípulos, eu tinha muito para vos falar, mas vocês não suportariam ouvir agora. Jesus sabia porque não podia falar. Eles não estavam prontos, não estavam maduros para ouvir tudo que Jesus estava ali para ensinar. Depois da ressurreição, Jesus se reuniu com eles e falou coisas referentes ao reino dos céus. E nenhum deles registrou o que foi ensinado. Né? Porque quem viesse, ninguém sabe, quem viesse depois não iria compreender tais coisas. Mas eles compreenderam e conseguiram levar adiante isto com a forma como eles ensinaram e a forma como eles viveram. Não tiveram suas vidas como importante, morreram por amor àquele aprendizado que eles tiveram. Nós temos que chegar a este ponto, a ter um aprendizado sobre essa mensagem tão firme, que apenas não nos leve para a igreja, apenas não nos leve a congregar, não nos leve apenas a nos chamar de irmão, mas nos leve a morrer por esta verdade. Glória a Deus. Ok, vamos ler alguma coisa mais aqui. Vamos ver um negócio aqui. Vamos para o livro de Hebreus, capítulo 2, porque eu vos disse, ele diz assim, quando eu não sou totalmente como você, ele não está negando sua semelhança conosco, ele está literalmente dizendo assim, olha, existem coisas que não temos em comum. A leitura que fizemos no do Salmo, Deus está dizendo isso para nós. Existem coisas que nós não temos em comum. E eu expliquei a forma como o Brana disse, que a célula de um pássaro produz um pássaro, a célula de um cachorro produz um cachorro, é o mesmo ser, é uma cópia daquele ser, porém ele pode ter sua diferença, mais baixo, mais entroncadinho, não é isso? Orelhinha mais curta, rabinho torto, pintinha numa parte e outra não. Existem, é da mesma, vamos dizer assim, vem da mesma genealogia, da mesma raça, mas algumas coisas não têm semelhança. Assim é Deus para conosco. Ele está dizendo, existem coisas que não temos em comum, mas há coisas que nós, de certa forma, temos em comum. Então nós temos que entender o que há comum entre Deus e nós e o que não é comum entre Deus e nós. Ou você não saberá a diferença entre você e Deus. Se você não souber essa diferença, você coloca Deus no lugar da criatura, coloca a criatura no lugar de Deus. Por não saber essa diferença, se coloca Jesus no lugar de Deus. Você vê que coisa? Bom, em Hebreus 2, versículo 16, diz assim, porque na verdade, ele não tomou os anjos, mas tomou a descendência de Abraão. Não é assim? Ele tomou a descendência de Abraão. Ok, tudo bem. Eu falei há pouco tempo, e isso não está nas anotações do irmão Viveiro, que eu estou lendo para vocês. Eu falei que fomos feitos de uma forma diferente, foi dada a nós uma capacidade diferente dos anjos, não foi? A ponto dos anjos seria enganado por Lúcifer, mas o Filho de Deus não. O Lúcifer, ele faz de um jeito que nos últimos dias, Jesus disse, ele seria tão parecido, tão semelhante, tão idêntico à verdade, que se fosse possível enganar o eleito, ele enganaria. Mas não é possível ser enganado. Glória a Deus. Então você percebe a qualidade que estamos quando é colocado diante de um anjo de Deus. Veja a qualidade que estamos. Aqui diz que Deus não tomou a semelhança dos anjos. Na verdade, ele não tomou os anjos, melhor dizendo, mas tomou a descendência de Abraão. Então você tem que pensar aqui em questão de descendência. Onde Abraão conseguiu a sua descendência? Onde ele conseguiu? Você sabe que há uma eleição natural, bem como há uma eleição espiritual. É claro, a mais comum de todas as escrituras que resolveria essa questão para nós é o que está em Gênesis capítulo 1, versículo 26. Então você pode ir para o livro de Gênesis, isso é bom para você exercitar sua mente nas escrituras, são uma escritura bem conhecida, citamos ela de có e salteado, mas em Gênesis 1 e 26 está escrito assim, olha, e disse Deus,
façamos o homem à nossa imagem, de acordo com, segundo conforme a nossa semelhança. E domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. O que você encontra aqui? Você encontra que há uma soberania bem aí. Tem uma imagem feita de acordo com a imagem de Deus, né? E há uma soberania, porque a este homem que Deus fez de acordo com a sua imagem e semelhança, assim como Deus é soberano e domina todas as coisas, ele com este homem na mesma categoria, numa posição mais baixa, claro, mas deu a ele uma soberania sobre todas as outras etapas da criação. Domine sobre os répteis, sobre as bestas, sobre o campo, sobre tudo. Olha aqui como diz, ó. E domine sobre os peixes. Depois, bem em seguida, depois que ele diz assim, olha, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então, em seguida, entra a questão da soberania. Entra a questão do domínio. E domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra. Então, é com base nessas escrituras que William Branham, ao dar a revelação dos selos, ele disse que o homem era o Deus da terra. Deus é o Deus do universo, mas o homem é o Deus da terra. Deus colocou o homem na terra para dominar, para ser Deus nessa terra. Só que o homem perdeu esta posição de Deus. Veja, ele perdeu essa posição de dominador, de Deus e Senhor. Ele era um pequeno Deus aqui na terra. Deus amador. Um Deus amador. Sim, tinha o Deus soberano que deu soberania ao homem e disse, você tenha domínio sobre isso. É teu, cuide disso. E o homem perdeu, claro. Bom, e a Bíblia diz, e criou Deus o homem, a sua imagem. O que a Bíblia está dizendo aqui para nós? Tal como Deus é, ele fez o homem. Não podia, agora, para que isso fique bem mais simples em nossas mentes, e utilizando coisas conhecidas no nosso dia a dia, não poderia Deus se parecer com uma árvore tal, sendo que ele fez a sua imagem projetada no homem com a semelhança que temos. Foi o que eu disse anteriormente. Não poderia Deus ter a forma de qualquer outro animal, sendo que a sua imagem foi projetada no homem. Então ele disse, façamos o homem. E criou Deus o homem à sua imagem. Isso significa o que Deus era, a forma que Deus poderia ser visto, se ele fosse visto, ele a projetou no homem. Então é dessa forma que Deus é. Você vê? Amém. Isto é a Bíblia. Glória a Deus. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher. Você tem a sua Bíblia, macho e fêmea o criou. Você percebe com isto uma ênfase muito forte sobre a imagem. É dado muita ênfase à forma imagem aqui. E a imagem não é apenas, particularmente, porque o homem era um ser espiritual. Não, a imagem não estava apenas se referindo ao nosso eu espiritual. A imagem está falando justamente dessa semelhança natural que nós temos. Observe uma coisa. Quando o homem foi formado para o físico, que o homem foi formado em duas formas, não é? Quando o homem foi formado para a parte física dele, em que a imagem ou o espiritual foi colocado, primeiro feito o homem espiritual, depois o homem físico. E o homem físico foi feito para que o homem espiritual fosse colocado ali. Observe. Quando Deus fez isto, ele então soprou no homem o fôlego de vida. Certo? Soprou no homem o fôlego de vida. O irmão Branham disse que esse soprar de Deus, e Deus então soprou em suas narinas o fôlego de vida. Cada religião traduz isso de uma forma, interpreta isso de uma forma. O Testemunho de Jeová interpreta de uma forma como eu conheço muito bem como eles falam isso, né? Mas um profeta vindicado disse que o que Deus fez ali, o irmão Branham disse que era o Espírito Santo no homem. Quando Deus soprou no homem o fôlego de vida, Deus estava dando de si mesmo, dando o seu Espírito. Então, nós não vemos tanta semelhança, mas vemos uma grande semelhança. Não é assim, nosso homem tem muita semelhança com Deus. Não é muita, é grande semelhança, é muito mais. Em outras palavras,
tal pai, tal filho. Por que Deus nos ama tanto? A ponto de entregar o primogênito para nos resgatar de volta. Deus não podia perder sua própria imagem. Ele não poderia deixar isso passar. Foi sua obra-prima. Foi o que ele fez ali. Para que isso fosse resgatado, ele então criou a obra, ele trouxe sua obra-prima em perfeição, até que aquilo na cruz recebeu o golpe, né? O golpe, quando Mombrana explica isso no sermão, justamente, a obra-prima. Então você tem aqui tal pai, tal filho. Então Deus tem atenciosamente se aliado, Deus tem se identificado com um homem que, apesar dele mesmo ser espírito, Deus ser espírito, ele fala de si mesmo em termos de anatomia humana, certo? Deus, quando ele fala de si próprio, ele fala sobre a anatomia humana, porque foi ele que criou cada parte do nosso ser. Foi ele que criou cada veia, cada músculo, cada concavo e convexo do nosso corpo. Ele, sendo espírito, quando ele fala de si, ele fala sobre a anatomia humana. Ele é espírito, isto é fato. Mas ele fala sobre ele ter uma boca. Sim? Ele fala sobre ele ter uma boca. Ele fala que ele tem olhos. Os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. Os olhos do Senhor estão sobre os bons e os maus. Ele fala sobre ouvidos. Porque meus ouvidos não estão agravados para que não possa te ouvir. Ele fala sobre mão. Porque minhas mãos não estão encolhidas para que não possa te abençoar. Poderíamos falar cada parte da anatomia humana e ver Deus citando elas na Escritura. Verdade. Falando de si próprio. Ele tem seus pés como coluna de fogo. Ele fala sobre seus dedos, ele fala sobre suas entranhas. Ele fala sobre o seu coração. Ele chama a si próprio de um guerreiro. E você sabe que um guerreiro é mas que mulher guerreira. Não é assim? Que homem batalhador, que homem guerreiro. Mangu pode muito bem dizer, ele sempre fala, a Sebastiana é uma guerreira. Sempre está lutando, sempre trabalhou, sempre foi isso, sempre foi aquilo. Isto é uma qualidade de seres humanos que não fica toscanejando, que não fica como dorminhoco, que não é um parasita, que não fica dependendo, esperando que outros façam para si. São pessoas que vão à luta quando se fala vamos dizer assim, do dia a dia. Se bem que quando se fala de guerreiro, você também está falando sobre guerra, sobre quem enfrenta a batalha, quem luta por outro para defender a pátria e todas essas coisas. Então, Deus, ele fala de si próprio como sendo um guerreiro, ele fala de si próprio como sendo um rei, um príncipe, um marido, um esposo, um mestre, um amado. Ele fala de si próprio como um fazendeiro ou não fala? Quantas parábolas Jesus não retratou Deus como fazendeiro? Veja, um pai, um progenitor, ele fala de si próprio como um provedor, fala de si próprio como um pastor, um homem forte, todas essas coisas. Verdade. Deus não fala de si próprio, na grande revelação de si mesmo, ele não fala sobre coisas complicadas que você não possa entender, porque ele te fez semelhante a ele. Amém. Então, quando ele está falando de si próprio, ele está falando de coisas que nós podemos captar. Veja, nós podemos entender. Ele ainda vai mais longe. E ele se compara como um leão. E quando se fala no leão, você já sabe o que significa um leão, o que ele faz, como ele se reproduz, como ele age. Veja, coisas que você, do seu dia, do seu contato. Deus trata a si mesmo como um leão. Ele fala de si próprio como uma águia. Veja, como uma águia. Ele é simbolizado como um boi. Ele usa o símbolo do boi para falar de si próprio. Como homem, como o vento. Vê? Mas vamos ler alguma coisa na Escritura. Vamos ver aqui. Como eu falo rápido, acho que eu falo muita coisa em pouco tempo, né? Bom, então eu tenho tempo suficiente aqui pela hora mais ou menos que o irmão Ronaldo pode estar conosco ainda antes dele sair. Vamos para uma escritura aqui, vamos ler alguma coisa. Isaías capítulo 40. Isso é tudo para que você saiba que Deus deseja cumprimento. O que Deus deseja é dar cumprimento à sua palavra. E ele, ao cumprir sua palavra, ele está dando cumprimento a si mesmo, porque ele tem que ser cumprido. Ele tem que estar completo, ele tem que ser tudo em todos. E você sabe que é um processo futuro. É um processo futuro, porque isso se trata da nova Jerusalém, do novo céu e nova terra. Amém. Vamos ver aqui
como está em Isaías 40, versículo 18. Deus deseja cumprimento e por si mesmo, e dentro de si mesmo, ele não está cumprido. Observe essa declaração. Deus deseja cumprimento e por si mesmo, dentro de si mesmo, ele não está cumprido. Se ele estivesse cumprido, ele não teria que estar realizando mais nada. Por isso ele diz, ninguém impedirá meu plano. Veja, operando Deus, quem impedirá? Não há impedimento, porque ele tem que ser o que ele projetou para si mesmo. E não há nada que possa impedir. Só um soberano pode determinar algo como isto e cumprir. Tem que ser Deus. Por isso a Bíblia diz, o Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Quem pode comandar? Quando ele é retratado como leão, sabe o que diz o livro do profeta Amós? Bramiu o leão, quem não temerá? Falou o Senhor, quem não ficará em silêncio? Né? Quem não ficará quieto? Bom, vamos ver aqui. A quem, pois, farei semelhante a Deus? Não sei se esse é o versículo 18. A quem, pois, farei semelhante a Deus? Ou com o que comparareis? Versículo 25. A quem, pois, me farei semelhante, para que eu lhe seja igual, diz o santo. Diz o santo. Agora pense um pouquinho. Nós vamos ler muita escritura aqui, viu? Nesses 20, 30 minutos. Vamos ler muita coisa. E aí, como eu estou comentando, vocês podem se perder nos versículos aí, mas eu avisarei, eu estarei lendo quando estiver lendo a escritura, ou quando estarei comentando. Pense um pouquinho aqui. Pare e pense a observar qual capítulo que eu estou lendo aqui. Estamos no capítulo 40? É isso? Pois bem. Vamos ler os primeiros 17 versículos, que leva até o versículo 18. Vamos ver. Consolai, consolai o meu povo. Onde está isso? Vocês terminam. 40, versículo 1, certo? Eu li o 18. Eu estou fazendo com vocês a mesma coisa que ele fez com a congregação dele. Que a ideia, a intenção seria vocês chegar à mesma compreensão que aquele povo lá chegaram quando ouviu tais coisas. Viu? Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai benignamente a Jerusalém e bradai-lhe que já a sua milícia é acabada, que a sua iniquidade está expiada e que já recebeu em dobro da mão do Senhor por todos os seus pecados. Isso é Bíblia, não é? Isso já aconteceu, que você acabou de ler? Vamos ler de novo. Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai benignamente a Jerusalém e bradai-lhe que já a sua milícia é acabada, que a sua iniquidade está expiada e que já recebeu em dobro da mão do Senhor por todos os seus pecados. Bom, você não crê nisso. Você não crê nisso. Como isso sendo uma coisa que já aconteceu. Aqui diz consolai. Eles já foram consolados, receberam consolo? A sua milícia terminou, acabaram. Eles não têm mais que lutar? Parou de lutar? Parou de guerrear? A sua iniquidade está expiada. Por que eles estão sofrendo? Porque eles sofreram opressão. Já receberam da mão do Senhor em dobro? Quando isto aconteceu? Observe isso. Isso nunca aconteceu, disse o reverendo Oliveira. Isso não entrou em cumprimento ainda. E você pode pensar que sim, mas isso não aconteceu. Isso aconteceu apenas em símbolo. E é por isso que quando fala sobre o milênio, irmão Rubens diz assim, é polêmico. Não é? É polêmico. Porque você lê Jeremias, você lê Ezequiel, você lê cada parte que fala sobre aquilo, e você diz, escuta, isso é futuro, isso aconteceu, como é isso? Você tem que entender quando isto acontece apenas em símbolo. Eu faço uma pergunta para você. A guerra de Jerusalém está acontecendo ou não está? Eles continuam em guerra ou não? As pessoas estão sendo mortas a cada dia e homens-bombas estão explodindo naqueles lugares ou não? Então isso não aconteceu ainda. Isto está apenas em símbolo e em potencial. Estamos lendo Isaías, não é? Isaías 40. E você sabe que Isaías profetizou cerca de 800 e tantos anos antes de Jesus, antes do Messias. Mas as profecias bíblicas, elas se estendem milhares de anos no futuro. Tanto é que o único versículo
Vos enviarei o profeta Elias e converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. É apenas frases juntas, mas passaram 2000 anos para se cumprir uma parte daquilo e outros 2000 anos lá na frente. O mesmo versículo. Veja. Então, por isso, Isaías também. Por isso que se não tiver um ofício de mestre para ensinar essas coisas, você fica sem entender essas coisas. Agora você entende por que o William Branham tinha tanto respeito ao ministério que Deus deu para ele veio como mestre no ensino das Escrituras. Porque o William Branham respeitava os ministérios, os ofícios do Espírito Santo, porque ele era um profeta da palavra. Glória a Deus. Ele era um profeta da palavra e nem sequer se enquadra naquele que é apóstolo, profeta, evangelista, pastores e mestre. O William Branham não se enquadra naquele ofício de profetas que está em Efésios 11. Ele é um profeta à parte, ele é um profeta da palavra. Ele está acima daquilo ali. E ele orientou a igreja a cuidar desses ofícios, a aprender com esses ofícios. É um profeta da palavra dispensacional que vem numa determinada época para dizer, olha, Deus tem um plano, não fuja desse plano, você está acabado. Você não tem nenhuma parte com aquilo que ele estabeleceu. Então veja, irmãos, a guerra de Jerusalém continua, tá? Pessoas estão sendo mortas, a guerra está aí. Porém, isso na escritura de Isaías 40 é apenas em símbolo e em potencial. É a melhor expressão que podemos dizer. Isso está cumprido em potencial, porém isso é no futuro ainda. Agora, vamos pensar uma coisa aqui. Qual Jerusalém satisfaria realmente a isso? Qual Jerusalém estaria enquadrada dentro do cumprimento de Isaías 40, versículo 1? Qual? Já que Melquisedeque foi revelado a nós. E se Melquisedeque é o rei de Jerusalém, então nós teríamos que ter a compreensão correta sobre essas coisas. Se não temos, porque estamos falhando no nosso aprendizado. Melquisedeque foi revelado a nós. A verdadeira revelação de Melquisedeque. Rei de justiça, certo? E rei de paz. Se a revelação de Melquisedeque como Deus o apresenta como rei de justiça e rei de paz, justiça ainda não foi feita para Jerusalém. E o Shalom, como o William Branham pregou 2 sermões, Shalom de Deus, ainda não se cumpriu para Jerusalém. Então só tem uma Jerusalém que está enquadrada dentro disto. E é a Jerusalém do futuro. Aqui está para vir. Então esse é apenas o primeiro versículo. Nós poderíamos estudar isso por meses. Levar isso de Gênesis a Apocalipse. Agora, os seus pecados, ela recebeu em dobro. Aí diz assim, em dobro, como está aí essa parte que fala sobre, eles pagarão em dobro sua iniquidade. Quem está, é o versículo 1. Dá o 2 que fala. É que a sua iniquidade está expiada e que já recebeu em dobro da mão do Senhor, certo, por todos os seus pecados. Agora veja, os seus pecados ela recebeu em dobro, que é de acordo com os costumes orientais. Está totalmente dentro do acordo isso aí, isso que acabou de citar. Mas diga-me uma coisa, quando um homem deve a outro homem uma dívida e ele não quer pagá-la, ou ele não pode pagá-la, são duas coisas diferentes. Não tem como você não dever a ninguém, apesar de que a Bíblia diz a ninguém deveis coisa alguma a não ser o amor. Quer dizer, não se comprometa. Não é isso? Não se comprometa. Porém, contraímos dívida, que seja de favor, alguém que te faz um favor, você se torna devedor daquela pessoa e você automaticamente você quer pagar aquele favor de alguma forma. Eu lembro quando vai na casa de comadre fulano, traz um pouquinho de café para cá, que acabou o café, e até ir na feira comprar, andar não sei quantos quilômetros de pé, né? Morava na roça, levava vasilhinha, né? ou trazia aquilo como produto, e quando devolvia a vasilha, tinha que levar alguma coisinha para não ir vazio, quer dizer, vou pagar o favor para fulano. Me arrumou um pouco de farinha, mandava um pouquinho de açúcar de volta. Mas sabe aquela partilha, aquela coisa? Agora, quando uma coisa é você dever e não poder pagar aquilo. O William Branham passou por essa questão. A ponto de não poder pagar a farmácia, vocês conhecem isso, quando estava doente. Ele não podia pagar. E o que era que ele fazia? Ele ia lá, naquele camarada, e dizia, olha, não deu, esse mês só recebi tanto, tirei tanto para isso, tanto para aquilo, tirei o dízimo na primeira coisa que ele tirava, de acordo com suas palavras, disse, eu não posso te pagar agora, mas no próximo mês eu estarei aqui. Não é assim? Isso significa
você está consciente da sua dívida, mas você não pode pagar. Outra coisa é você não querer pagar. Certo? Não querer pagar. Agora, vai depender muito agora da boa vontade do credor. Do credor. Perseguir em cobrança ou perdoar a dívida. Mas vamos ver algo aqui. Se Israel, se Jerusalém estava em dívida por causa dos seus pecados, já disse, lhe pagarei em dobro, vamos pensar um pouquinho sobre isto. Uma pessoa, um homem, de acordo com os costumes orientais, já disse que estava bem enquadrada. Porém, se um homem deve a outro homem, se ele tem uma dívida com outro homem, e ele não quer pagá-la ou não pode pagá-la, e o homem a quem é devido está um pouco farto, quer dizer, você não vai passar fome porque emprestou aquele dinheiro para alguém, ou porque alguém comprou aqueles produtos e não pagou, mas você está farto. Aquilo não vai te fazer falta. Então, ele coloca, sabe, o nome daquela pessoa em cima de um pedaço de papel, na bodega, né? Vamos dizer assim. Fulano de tal deve tanto há tantos meses aqui, nunca paga. Então, diante de todos, aquela pessoa é tida como caloteira, certo? As pessoas já não emprestam aquela pessoa, já é mal visto. Ou ele faz aquilo e coloca lá, né, em cima de um pedaço de papel, e ele anota tudo que ele lhe deve. E isto fica pendurado perante o público. Imagine como era isso no costume oriental. E aquela pessoa fica... Por isso Jesus pregou sobre o credor incompassivo. E várias questões ele falou sobre dívida, sobre alguém que perdoou, sobre outro que foi perdoado e não perdoou o outro. Não é? Então aquilo ficava em público. E talvez ele terá um coração mole. Pode ser que o credor, ou a pessoa a quem o outro deve, tenha um coração mole. E no ano do jubileu, ele terá, vamos dizer assim, ele pegará o papel e rasgará em dois pedaços. E você não me deve nada, está perdoado. Em 2 vezes. E não há mais dívida. Não há mais dívida. E significa que aquilo está cancelado. Eu dei essa visão para vocês, dele pegar aquele papel onde tem a dívida e parte em 2. Diz assim, está perdoado a tua dívida. Então, quando você lê Isaías, e está dizendo, a tua iniquidade foi paga em dobro. E significa que Deus fez isso, olha, e perdoou a dívida. Veja. Me diga, isso não foi feito ainda. Eles não receberam ainda esta paga em dobro, ou o perdão disso. E é uma forma de perdão que deixa a pessoa ainda com crédito na casa. Não é aquele perdão que diz assim, eu te perdoo, mas porém nunca mais você não vai ter nada comigo. Deus não faz dessa forma. Ele te perdoa e te deixa com crédito na casa. Glória a Deus.